né? Então a gente precisa observar. Existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem um homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? O atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas, se deseja progredir. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor quando ele faz o necessário para obtê-lo. E nós temos uma visão muito limitada, porque às vezes a gente olha para uma pessoa, né, para um irmão nosso passando por uma situação difícil, e a gente acha injusto aquela pessoa estar passando por aquilo ali. Ah, mas não é justo, aquela pessoa é tão boa, não sei porque aquela pessoa sofre tanto. Porque ela está no seu momento. E tomara a Deus de que nós temos que desejar isso, que ela consiga passar por aquele momento e consiga sair vitoriosa. Mesmo a gente achando que é uma injustiça, nós temos uma visão muito limitada. Nós estamos limitados aqui à matéria. Mas aquela pessoa, aquele espírito escolheu aquela prova, ele sabe o porquê daquilo ali. Então nós não podemos julgar com os nossos olhos limitados, com os nossos olhos que não enxergam além, né? E isso em todas as situações da nossa vida. Quando a gente se depara nos noticiários com esses crimes, com tudo isso que nos cerca, que tudo isso que é característico de um planeta como o nosso, onde habitam espíritos imperfeitos. É a gente olhar realmente, a gente não sabe, a gente não pode nem imaginar o que leva, o que está por trás ali daquele contexto, daqueles irmãos passando por aquilo ali. São resgates, são provas, são expiações. Para os espíritos evoluídos são missões que eles vêm, né, que eles assumem a responsabilidade e vêm nos ajudar. Então, essa questão de ser justo ou não, a gente tem que entender que há uma causa justa para aquele sofrimento, né? Por que Deus beneficia com os bens da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? Esse é um favor aos olhos daqueles que não enxergam além do presente. Mas sabei-o, a fortuna é uma prova geralmente mais perigosa que a miséria, né? Porque a riqueza, ela proporciona ali muitos bens, ela proporciona ali vantagens, mas ela é perigosa. Porque, como a gente já disse, aquilo ali é concedido a homem, porque a gente às vezes olha também, mas fulano tão desonesto, tão isso, tão aquilo, e tão rico, tão abastado, mas são os olhos da terra, são os nossos olhos influenciados pela matéria. Mas é a responsabilidade daquela pessoa, e não é só com a riqueza não, com a riqueza, com o poder, é muita responsabilidade para aquele espírito. Porque aquilo ali foi concedido a Deus por ele, é um usufruto. E quando, né, como nós já falamos aqui, depois, o que eu fiz com tudo isso? Foi um homem mais rico, um homem mais poderoso da terra, e o que você fez pelo outro? O que você fez pelo seu irmão? O que você fez enquanto você estava responsável num cargo político, por exemplo? Que, né, onde se tem ali uma pessoa eleita, que tem ali uma responsabilidade ali de gerenciar o bem público, não é gerenciar o próprio bolso como a gente vê fazendo, muitos políticos fazendo, não é para gerenciar a situação da família, é para gerenciar o bem público. A gente sabe, a gente presencia isso todos os dias no nosso país, no mundo em geral, mas no nosso país isso é muito escandaloso, a corrupção que desvia verbas da educação, que desvia verbas da saúde. A gente sabe o mal, porque a gente sente na pele que tudo isso causa. E olha a responsabilidade para esse espírito, que está ali naquele cargo, ou qualquer um de nós. Quanto mais acesso nós temos a isso, mais responsabilidade também nós vamos ter. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, saber estar ali gerenciando, entender que aquilo ali não é para ele se beneficiar, que ele foi eleito, que ele está ali. Isso é só um exemplo que a gente tá dando aqui da política, do poder. Né? Ele precisa utilizar aquilo ali não só em benefício próprio, mas em benefício também do próximo, né? Que está ali tão necessitado, às vezes, na sua porta ali e ele não faz nada. A civilização criando novas necessidades não é a fonte de novas aflições? Os males desse mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos.
Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos nesta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Invejais os prazeres dos que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis, por acaso, o que lhes está reservado? Se não gozam senão para si mesmos, são egoístas e terão de sofrer o reverso. Lamentai-os antes de invejá-los. Deus, às vezes, permite que o mal prospere, mas essa felicidade não é para se invejar, porque a pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é porque passa por uma prova que lhe será levada em conta, desde que a saiba suportar com coragem. Lembrai-vos das palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. O supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a desgraça daqueles que estão privados do necessário não é real? O homem não é verdadeiro desgraçado, senão quando sente a falta daquilo que lhe é necessário para a vida e a saúde do corpo. Essa privação é talvez consequência de sua própria falta, e então ele só deve queixar-se de si mesmo. Se a falta fosse de outro, a responsabilidade caberia a quem a tivesse causado. Então a gente sabe, e a gente observa isso. Quando a gente está bem de saúde, quando as coisas estão em harmonia, a gente se sente realmente aí nesses momentos felizes. Mas basta um abatimento na nossa saúde, uma deficiência do nosso organismo, a coisa muda de figura. Aí a gente aprende a valorizar aqueles momentos em que a gente está sem dor. A gente aprende a valorizar o que é ordinário na nossa vida, o que é comum, o que é rotineiro. Eu não sei quem teve aqui a oportunidade, cabe aqui o comentário, quem assiste aqui aquele programa que passa na Bandeirantes, a Liga. Não sei se alguém aqui já assistiu. E teve um programa, na terça-feira, acho que retrasada, que falava sobre os deficientes, os portadores, melhor dizendo, portadores de necessidades especiais. Então, aparecia um rapaz lá que levou um tiro e que ficou paraplégico, então ele se utiliza, ele vive na cadeira de rodas. E uma outra situação em que uma dos repórteres, uma das jornalistas, se passa por uma pessoa cega. Então ela coloca uma venda e ela vai viver um dia ali na pele do outro. E aí a gente pode observar, aquele dia, depois do programa, eu fui dormir e falei, isso é uma lição de vida. Tomara que as pessoas despertem para isso, porque nós temos a capacidade de chegar até aqui, nós estamos andando, nós estamos falando, nós estamos enxergando, e mostra o trajeto que ela, para sair, ela ia encontrar com outro deficiente visual, e ela leva da casa dela até o ponto de ônibus, ela normalmente leva 10 minutos. Para ela chegar do ponto de ônibus, para sair da casa dela até chegar ao ponto de ônibus, ela demorou 45 minutos. E ela estava utilizando aquela bengala, aquela varinha que eles usam para se guiar, a guia. Então ela estava se utilizando, mas a dificuldade para se atravessar uma rua, coisa que às vezes a gente faz 1000 vezes durante o dia e não dá um valor. Ela, uma dificuldade dependendo de outra pessoa ali para poder atravessar a rua, porque não se tem o sinal sonoro, só se tem para aquele que enxerga, porque é necessário para quem não enxerga ter a audição, então precisa ter um sinal ali sonoro para aquela pessoa escutar e poder atravessar. E o rapaz, ele mora num lugar super assim, inadequado, ainda tem que ter uma cadeira de rodas. A casa dele, para ele chegar da casa na rua, são 28 degraus. Ele não consegue descer com a cadeira de rodas. Então ele juntou um monte de sacolas assim e coloca para poder ir descendo aqueles degraus. A dificuldade de locomoção. E um desses jornalistas, ele cai, utilizando a cadeira de rodas. É claro que a pessoa que necessita vai se adaptando, vai aprendendo. Mas ele cai, uma hora vai atravessar uma rua, a calçada com um meio-fio alto, ele cai. Demora cerca de 15 minutos para alguém lá acudir, para alguém
precisar, se ele está precisando, querendo ajuda. Então são pequenas coisas que a gente tem, que a gente levanta todo dia enxergando, ouvindo, interagindo, sem nenhuma dificuldade, e às vezes a gente não valoriza. Quando acontece algo desse gênero, é aí que muitas vezes esse espírito é tocado, é quando o sofrimento acontece que nós despertamos. Mas nós não precisamos esperar passar por todas essas privações para poder valorizar o que nós temos. Nós temos que aprender sim a agradecer e parar de reclamar. E são pessoas que nos dão exemplo de vida, que têm força, que não desistem, passam por momentos difíceis, passam por privações, têm uma dificuldade de se locomover, porque não se tem acesso nas calçadas, não se tem rampa. Num desses casos, o rapaz queria ir a uma farmácia, não tinha como entrar na farmácia, porque não tinha uma rampa, não tem acesso. E a gente faz isso de uma forma tão corriqueira e não valoriza. Quando a gente perde a saúde, quando a gente é privado de alguma forma da saúde, do corpo, aí sim a gente desperta. Mas a gente não precisa, né, esperar que isso aconteça para a gente despertar para os verdadeiros valores que a gente está vendo aqui. Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica evidentemente a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? Isso é verdade, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-los com isso a felicidade, mas serão responsabilizados por isto. E aqui, muitas vezes, né, a gente observa muito isso em época aí de vestibular. Às vezes o filho quer prestar o vestibular para uma carreira que é nova, que é desconhecida, e tem o maior preconceito dos pais. Não, mas isso não dá dinheiro, isso aí você vai ficar estudando e não vai se valorizar, e não vê que aquilo ali é a vocação do seu filho, que ele tem aptidões para aquilo ali, e ele é forçado, às vezes, a fazer uma outra faculdade para satisfazer aí a vaidade, o orgulho, muitas vezes, dos pais. Então, ele se desvia daquela vocação, daquela verdadeira aptidão que ele tem para poder aí satisfazer, né, a outros interesses. Há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reine a abundância em seu redor, não veem outras perspectivas de solução para o seu caso a não ser a morte. Que devem fazer? Deixar-se morrer de fome? O homem jamais deve ter a ideia de se deixar morrer de fome, pois sempre encontraria meios de se alimentar, se o orgulho não lhe interpusesse entre as necessidades e o trabalho. Frequentemente dizemos que não há profissões humilhantes e que não é o ofício que desonra, mas dizemos para os outros e não para nós. Né? Pessoas que às vezes se envergonham de às vezes estar passando por uma situação difícil da vida e ter que exercer uma outra atividade e que se sente às vezes humilhado. Mas eu não vou, perde o status, eu não vou. E nós temos que compreender que todos nós necessitamos uns dos outros e que todo trabalho, ele é digno. Toda atividade que o espírito desempenha com uma função útil, não só para ele, mas para toda a sociedade, é valoroso, todo trabalho é digno. O que seria de nós sem o padeiro que levanta às 5 horas da manhã e está lá preparando o pão que a gente vai comprar na padaria? Se não fosse, nós não teríamos aí na hora do nosso almoço aquela bela salada na nossa mesa, se não fosse aquele agricultor que cuida com todo o desvelo da plantação, que de sol a sol, de chuva a chuva fica lá arando, cuidando daquela terra. Nós necessitamos uns dos outros. Como é importante para nós termos a nossa cidade limpa. Nós vivemos aí esse ano, há pouco tempo, momentos de grande dificuldade, depois dessa grande chuva, dessa enchente que teve, e nós convivemos aí poucos dias com o lixo, com a sujeira, e isso nos causa, né, nos causou uma sensação desagradável, de muito lixo, de muita desordem. Então nós precisamos sim, abençoados sejam esses garis, esses varredores de rua, esses lixeiros, que ficam nessa atividade, sobem em caminhão, correm risco de ser atropelado, correm risco de cair, correm risco de se cortar aí com o lixo, que às vezes a gente inadvertidamente joga no lixo, né? O caco de vidro, esses objetos. O que seria de nós sem eles? O que seria de nós se não houvessem homens que fizessem o que provavelmente a gente não faria?
A gente fala em lixo, a gente já se horroriza, aquele cheiro, aquilo ali. Mas eles estão ali trabalhando com boa vontade, são alegres. Nesse programa também já teve um especial sobre isso, sobre a vida dessas pessoas que lidam com lixo, que estão aí nesses lixões, lidando ali com lixo, lidando com o perigo de lixo hospitalar, de se ferirem com seringas contaminadas, mas que estão ali trabalhando, que levantam, estão de sol a sol. Então a gente precisa aprender a valorizar. Todos nós somos iguais perante Deus. Temos as nossas aptidões, as nossas oportunidades de nos desenvolver, mas todo trabalho, todo ser humano, todo trabalho que o ser humano desempenha, ele é importante. É uma cadeia. O médico é importante, o advogado é importante, toda a profissão, todo o trabalho exercido com amor, com dedicação, com honestidade, ele é útil. Ele é útil para nós, ele é útil para a nossa família, ele é útil para a sociedade. Então não tem essa coisa de ter vergonha, né, do trabalho, desempenhar aquela determinada função. Por que, eu estou pulando algumas questões que não dá tempo da gente fazer tudo, vamos fazer mais essas duas aqui, ó. Por que as classes por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz, pois aquilo que se considera felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são muito mais numerosas, porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem a tiver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, não mais será infeliz neste mundo, que será para ele o paraíso terrestre. Por que neste mundo, essa resposta aqui é fascinante, por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? E olha a resposta: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Então isso aqui é um recado para nós, para a gente acordar, façamos a nossa parte, façamos o melhor que a gente pode, mesmo às vezes com uma boa intenção, resultando aí numa situação desagradável, e que às vezes a princípio é um grão de mal, mas lá na frente a gente, com o desenrolar, vai ver que aquilo ali era necessário. Não sejamos tímidos, sejamos sim honrados, honestos, mesmo que nós às vezes pareçamos que vivemos numa ilha, que a gente pode achar isso, né? Que a gente, eu vou ser bom, eu sou honesto, eu procuro fazer o melhor, mas em volta está todo mundo corrompendo, está todo mundo só pensando. A responsabilidade é de cada um. É que foi a história que o Washington começou ali, né? Que ele cumprimentava, o senhor cumprimentava todos os dias o jornaleiro, e o jornaleiro respondia mal. Ele falou assim, mas você cumprimenta, você é educado com ele, ele sempre te responde mal. Eu falei, eu não vou deixar que ele dite o que eu tenho que fazer, como eu tenho que agir. Então, mesmo a gente vivendo, às vezes, num país como a gente citou aqui como o nosso, em que a impunidade, existe a corrupção, tudo isso, não é porque porque está todo mundo fazendo, que a gente também tem que fazer. Cada um vai ser cobrado individualmente, né? Quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente tem, e ser o exemplo e às vezes instruir aquela pessoa, mas é uma escolha dela, uma escolha individual. Cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. Não é porque o outro faz que eu também vou fazer. Não é porque eu tenho uma desavença com alguém que eu não vou cumprimentar, que eu passo por aquela pessoa, fala, ela não responde. Isso é um problema dela. Façamos nós a nossa parte. A gente tem que aprender a fazer o nosso dever de casa, fazer o melhor que a gente sabe. A gente nem sempre, até bem intencionado, vai acertar, mas também o erro, todo esse processo faz parte do aprendizado. Se a gente precisar repetir de série, né, já que nós estamos numa grande escola, a gente vai ter a oportunidade, e essas séries aí é dada a cada um de nós através da reencarnação, que é uma oportunidade para a gente aprender e a gente praticar, colocar tudo isso em ação, porque essa é a grande missão de cada um de nós, é realizar, é agir no bem, para que a gente caminhe cada vez mais aí em direção a esse homem de bem, que é o nosso destino, mas para a gente chegar lá, o esforço é de cada um, né? Obrigada a todos e boa noite.